Partido Socialismo e Liberdade é o proponente dessa ADPF, na qual denuncia o rompimento de preceitos constitucionais relativos à execução do orçamento público. Na Lei Orçamentária de 2020 e 2021, ampliou-se em demasia e inconstitucionalmente as capacidades de execução pelo relator geral, através das RP9, de emendas destinadas a despesas discricionárias. A finalidade foi a de propiciar de modo indiscriminado a distribuição de recursos por emendas ao alvedrio do relator geral do orçamento. Assim, um parlamentar pede, o relator geral determina o orçamento. Não fossem as severas suspeitas de ilegalidades e a prática de crimes outros, sem a prévia e correta discriminação, especificação da despesa, rompe-se o sentido básico do orçamento público brasileiro, a razão de ser mesma da lei orçamentária. A não previsão das despesas de modo claro e transparente, como aconteceu no caso, em que se prescreveu uma autorização legislativa de despesas inespecíficas, é incompatível ao orçamento e às regras do orçamento previstas na Constituição Federal. Não se sabe quem são os autores das indicações, não se sabe quais são as circunstâncias, quais são os critérios da escolha do parlamentar e das emendas. O que se sabe é que os parlamentares que votam a favor do governo em matérias no Congresso receberam a destinação da esmagadora maioria de tais emendas e que a destinação de emendas do relator geral coincidiram com votações importantes, como foi a artimanha de empenhar, sem critérios técnicos pré-definidos, em troca de apoio político, a eleição do atual presidente da Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência e agora, mais recentemente, a PEC dos precatórios e auxílio emergencial. Nessa última, segundo o CIAF, houve 1,2 bilhão em empenhos e a denúncia de distribuição de 15 milhões de reais por parlamentar para garantir tal aprovação. Apenas nos dias 28 e 29 de outubro teriam sido empenhados quase 1 bilhão de reais em emendas do relator. O relator, excelências, tem quase 17 bilhões de emendas ao seu dispor. 55% delas já foram empenhadas esse ano e 22% já foram liquidadas. O relator ainda tem 13 bilhões sem efetiva execução. Esse é um dado que faz manter a possibilidade de barganha ao governo, como tem sido denunciado e anotado por uma série de órgãos no Brasil. Outra das inconstitucionalidades da RP9, excelências, é o fato de que em 2020, quase metade dos valores estavam relacionados a despesas correntes, isto é, para custeio da máquina pública e não para investimentos, como deveriam ser destinadas tais emendas. Fere a constitucionalidade ainda o fato de que as RP9, em 2020 e 2021, retiraram recursos de despesas obrigatórias, substituindo por despesas discricionárias, excelências. Na prática, então, houve a retirada da autoridade da competência de ministros de Estado e transferindo aos deputados e senadores, que passaram a executar pessoal e arbitrariamente uma significativa parte dos recursos da União, tudo sem critério algum e sem nenhuma transparência e publicidade. De modo flagrante, essa prática escusa fere princípios constitucionais, como da transparência e do controle social dos recursos e despesas públicos. O volume de recursos de emendas parlamentares em 2020, para se ter uma ideia, é 3 vezes maior do que a destinação em 2014. Em 5 anos, portanto, o Poder Legislativo triplicou o direito de controlar os recursos públicos sem maiores critérios de transparências e sem qualquer coordenação com as políticas públicas elaboradas e executadas pelo próprio governo federal. Virou uma bagunça, uma barafunda e um ambiente de total desregulação, onde há um dono de uma parcela expressiva do orçamento, há um potencial de ilegalidades, impropriedades e improbidades absoluto. O volume das emendas do relator, para que se tenha uma ideia, é 2 vezes os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. É 6 vezes o valor destinado ao Ministério do Meio Ambiente. É 10% de todo o recurso destinado à saúde no Brasil. Quando se recursam destinos bilionários sem o cumprimento da lei e sem que se permita o controle social do orçamento e das receitas e despesas do governo,
a prática faz a maioria perder, as políticas públicas serem relegadas e o sistema de garantia constitucional menosprezado. A prática da RP9 retirou a possibilidade da efetiva fiscalização e controle externo e social, elementos constitucionais obrigatórios do orçamento, como se sabe. Excelências, as emendas RP9, a patrocinar a distribuição desigual e pessoal das emendas e recursos, permitiu uma execução não equitativa do orçamento. O orçamento, como se sabe, deve ser elaborado e executado posteriormente por ações e atividades previstas, planejadas e através do que foi determinado na legislação. Isso tudo foi rompido com a prática das emendas RP9. Portanto, o STF e a liminar concedida não estabelece uma determinada forma de execução orçamentária, como está dito no processo, mas determina que se observe na execução orçamentária o óbvio ululante da isonomia, da impessoalidade e da legalidade, principalmente da transparência e do controle social das finanças públicas, da moralidade, para que isso tudo seja cumprido. Excelências, o princípio da separação de poderes não permite que um dos poderes ou membros do Congresso Nacional, o relator do orçamento, ou qualquer outro membro daquele poder, faça do orçamento o que ele queira e destine de modo secreto e pessoal quantidades bilionárias de reais para projetos e atividades que ele, unipessoalmente, de modo secreto, entenda deve ser a emenda parlamentar empenhada e executada. Pelo sistema de freios e contrapesos, diferente do que está dito no processo, quando há um atropelo do uso do dinheiro do povo, é um dever constitucional do Supremo verificar se a destinação desse dinheiro público está conforme o ordenamento jurídico. A ação ou a decisão liminar da ministra Rosa Weber não pretende que o dinheiro vá para um determinado lugar ou deixe de ir para outro, ou sequer se afete a discricionariedade dos poderes de definirem os usos dos recursos orçamentários. Não houve, portanto, interferência na formulação da política orçamentária. Isso é uma falácia. Não se quer que o Judiciário fixe políticas públicas. O que se questiona é a forma como o dinheiro público tem sido destinado. Esse dinheiro não é da Câmara dos Deputados. Esse dinheiro não é do Senado Federal e muito menos não é de uma só pessoa, o relator do orçamento ou de qualquer outro membro do Congresso Nacional. Excelências, o sistema de freios e contrapesos exige que se permita e implica na checagem do cumprimento das regras do Estado Democrático de Direito e no ajustamento necessário, por exemplo, no caso de proibir o relator do orçamento de sequestrar o dinheiro público e destiná-lo ao seu unipessoal e bel prazer. A liminar, portanto, Excelências, deve ser mantida e referendada por esse plenário. Muito obrigado.